Este foi um dia marcado pela imagem da tristeza do antes e do depois das chamas que destruíram Notre-Dame. É a nossa convidada Sofia Lobo, coordenadora de Conservação e Restauro da Dalmática, que liderou o projeto de restauro da Catedral do Panamá. Muito boa tarde, bem-vinda aos RTP3, este noticiário das 16 horas, em direto dos nossos estúdios do Porto. Como é que se procede a um trabalho de restauro de uma catedral como a de Notre-Dame, com toda aquela riqueza? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Isto é todo um processo que para já ainda não se sabe o que é que vai acontecer, mas o nosso trabalho é verificar tudo o que aconteceu e ver em que estado é que se encontram as coisas e só depois avaliar o que é que poderá ser feito para esta catedral. Quando nós nos deparamos com uma situação destas, de catástrofe e de calamidade, o mais importante é salvar o máximo possível do que é a nossa história e do que é o património integrado num espaço destes. Depois de se conseguirem resgatar o máximo possível de obras, e que é o que está a acontecer neste momento, né? Estão a tentar retirar o máximo possível de obras em segurança, porque ainda não é de facto a altura melhor para entrar dentro de um edifício que esteve a arder durante tantas horas. E depois de fazermos quase um trabalho de SOS, de salvar o máximo possível, aí então há que verificar como está todo o resto do património que se conseguiu salvar e que escapou ao incêndio e ponderar o que fazer com este património. Porque sabemos bem, e como disse há pouco o nosso Presidente, a Catedral nunca mais será a mesma e por muitas reconstituições que se façam, acabamos de perder um património com um valor incalculável. As obras também acabaram por ser atingidas pela água, quando os bombeiros estavam exatamente a tentar dominar as chamas. É possível a reconstrução, recuperar algumas das obras danificadas com a água? Sim, é um dos grandes problemas ainda hoje em dia, porque quando temos incêndios desta envergadura, quase sempre a primeira opção é a água, e muitas vezes esta quantidade de água que tem que se aplicar no edifício é o que faz degradar grande parte dos elementos que estão no interior, por serem peças de património com materiais que se danificam com a água. Portanto, é possível recuperar dependendo do estado em que elas ficaram. Portanto, há coisas que se podem recuperar, há outras que são irrecuperáveis. Isto, num caso destes, vai haver uma grande quantidade de obras que, pelo facto de terem estado em contacto com a água, com uma grande quantidade de umidade, se degradaram irremediavelmente. Portanto, há que agora agir com cuidado, porque os passos que se derem agora vão determinar se pode ou não se pode salvar obras, porque se quem intervém neste momento, os bombeiros estão a fazer um grande trabalho, mas muitas vezes as equipes de bombeiro não têm informação suficiente para saber a forma como transladar uma peça que foi afetada por grandes quantidades de umidade e por calor. Portanto, é todo um trabalho muito delicado. Penso que estará a ser acompanhado também por equipas de conservadores restauradores, que já estarão associados a este grande incêndio. E esta fase é fundamental. Se tiverem os devidos cuidados, pode-se salvar uma grande parte das obras. E a intervenção convém ser rápida? Sim, convém ser o mais rápido possível. Isto é quase como um acidente, o ferido tem que ser acudido na própria hora. E aqui é exatamente a mesma coisa. Se, num curto espaço de tempo, os conservadores forem chamados ao local e fizerem os trabalhos prévios de salvamento das obras, pode significar uma grande diferença entre estes trabalhos serem feitos só daqui a uma semana. E Sofia, aquela catedral foi construída essencialmente com madeira, grande quantidade de madeira, irremediavelmente perdida, e pedras. As pedras também foram submetidas a grandes temperaturas, o que significa que também podem estar danificadas. Como é que se processa também todo o trabalho para restaurar a pedra? Este trabalho de restauro é antecedido por um trabalho de investigação por físicos e químicos que farão
sondagens nas pedras para ver a que nível, ao nível molecular, como é que estas pedras foram afetadas. Portanto, grandes quantidades de calor podem causar transformações nos elementos pétreos que os ponham de uma forma muito mais degradada do que o que é visível, não é? Aparentemente a pedra é um elemento sólido que resiste a tudo, mas o que nós não conseguimos ver a olho nu pode ser realmente causar uma catástrofe ainda maior. Portanto, neste momento, a primeira fase será fazer uma consolidação dos elementos que se apresentem em risco de queda para proteger que as peças atinjam outros elementos ou até pessoas. Portanto, esta fase é uma fase de tratamento de estabilização das estruturas e depois há que verificar, fazer todas estas análises para ver até que ponto as pedras e as argamassas que são utilizadas nas junções de pedras foram afetadas pelo calor e em que dimensão, em que percentagem. Porque há muita coisa que o nosso olho não vê, mas que de facto pode afetar gravemente esta estrutura deste edifício. Aqui, em pleno século XXI, poder-se-á dizer que a tecnologia poderá ser determinante para a recuperação desta catedral, já que não temos artesãos como existiam antigamente? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia nós não temos os artesãos para produzir. Hoje quase todas as réplicas são feitas por máquinas. Não? A tecnologia hoje em dia permite-nos fazer uma réplica de uma pedra que se perdeu e felizmente a Catedral de Notre-Dame existem imensos registros de todo o edifício, de toda a estrutura, portanto que poderá permitir esta reconstituição e que será basicamente apoiada por meios científicos e por meios industriais, não é? de tecnologia industrial. Portanto, poderá haver reprodução a 3D? Sim, sim. Poderão ser feitas peças de reprodução de peças em 3D. Hoje, portanto, não é a mesma coisa de todo. Exatamente, era o que eu ia dizer. Hoje pode-se pôr esse panorama em cima da mesa. Não sei o que é que se vai optar, porque hoje a conservação e restauro é muito diferente do que era na década de 80, quando a Catedral foi intervencionada. Sim. E hoje em dia tem-se uma abordagem muito mais conservativa. Se calhar, não sei se será o caso, mas irá-se preservar muito mais. A preocupação será muito maior em preservar o que restou da Catedral do que tentar reconstruir uma coisa que nunca mais será a mesma, por muito fiel que seja a réplica. Seria sempre uma reprodução. Sim, exatamente. Na prática, e não algo restaurado, não é? Todo o valor da autenticidade, as horas de trabalho de todos os artesãos que estiveram envolvidos nesta obra, todo o amor e dedicação que estão ali naquelas pedras, nunca mais poderão ser replicados. E a madeira? Sendo que era uma madeira secular, que ali estava. Sim. Como é que poder-se-á envelhecer também a madeira, porque presumimos que tudo fique sensivelmente semelhante ao que existia anteriormente, poderá haver também uma técnica artificial para envelhecer a madeira, para fazer parecer a Notre-Dame como era? Sim, nós hoje em dia utilizamos técnicas de pintura que iludem o nosso olho para que não se notem as nossas intervenções. No fundo, fazemos com que um elemento que é novo seja camuflado para que não se destaque do elemento original. No entanto, aí estamos sempre a induzir as pessoas num falso histórico, porque quem não conhece a história deste incidente pensará que a Catedral foi reconstruída no seu período de origem e que não foi reedificada, no fundo, neste dia. E aí incorremos num falso histórico que muitas vezes não é o que se pretende. Por vezes é melhor que as pessoas entendam aonde é que está a mão do conservador, o que é que foi realmente reconstruído e que entendam o que é o antigo e o que é que são as peças que foram reconstituídas hoje. Às vezes é melhor que as pessoas encarem isto como uma realidade do que nós camuflemos e façamos com que pareça antigo, mas na verdade é feito hoje, não é? Que distinguam, ao fim e ao cabo, o autêntico da reprodução. Exatamente. Sofia, tendo em conta a sua profissão, tendo em conta a sua experiência, um trabalho de restauro, como aquele que estava a ser feito, aquela intervenção que estava a ser feita, que estava a começar a ser feita na Catedral de Notre-Dame, exige inúmeros cuidados. Ainda para mais, estamos a falar de um edifício de arquitetura gótica, um dos mais antigos do mundo.
Como é que é possível? Ainda não se conhecem as causas deste incêndio, mas tudo aponta para que a origem tenha estado exatamente nestes trabalhos de restauro. Como é que a Sofia, estando precisamente nesta área, que explicação é que pode ser dada para que nós consigamos compreender como é que isto foi possível? Sim, eu acho que neste momento ainda é precoce dizermos que foi uma questão. Eu acho que poderá ser mais um acidente do que uma questão proveniente dos trabalhos. Porque hoje os trabalhos de conservação e restauro são feitos de forma a que não haja este risco. Portanto, muito provavelmente o que se irá descobrir é que foi um incidente causado por um curto-circuito ou uma coisa qualquer relacionada com as instalações elétricas ou uma coisa desse género. Não me acredito sinceramente que fosse derivado de um procedimento de conservação e restauro. E de mais a mais, uma obra desta envergadura envolve meios de segurança, é da prática comum que as empresas tenham um plano de segurança associado que permite que rapidamente, se fosse uma questão, numa intervenção rapidamente alguém estaria com um extintor para resolver o problema, seria um problema muito mais pontual. Aqui teve que ser algo que as pessoas não estivessem a contar, portanto, acredito mesmo que fosse um acidente não causado diretamente pela intervenção, mas sim por algum problema técnico num dispositivo elétrico ou algo do género. Por via indireta. Ao fim e ao cabo. Sofia Lobo, foi um gosto conversar consigo sobre este assunto. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada.